situação, o Senhor se apresenta para ele através do anjo. E o anjo lhe diz, primeira frase, uma frase importante, uma frase necessária. Deus sempre vem para animar o seu servo. Deus nunca tem uma palavra pesada quando alguém está fiel com o Senhor. E quando Gideão mostra coragem, o anjo lhe aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Então ele mostra a valentia quando arrisca-se a malhar o trigo, mesmo sabendo que os midianitas podiam aparecer a qualquer momento. Ele mostra coragem na resposta que ele fala para o anjo. Ai, Senhor meu! Olha só o questionamento que ele levanta. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez, Senhor, subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É claro que aqui o servo corajoso Gideão está olhando, falando do lado deles, como se estivesse acusando Deus de os abandonarem. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, Deus é tão respeitoso, que Deus podia lançar-lhe no rosto: Gideão, vocês estão padecendo porque esqueceram-se de mim, esqueceram-se das minhas leis, esqueceram-se das minhas promessas, esqueceram-se dos meus feitos. Ou seja, ele podia repetir para Gideão o que o profeta dissera antes para aquele povo: vocês esqueceram de mim, não deram ouvidos à minha voz. Ao invés de Deus, através do anjo, falar-lhe isso, ele então vira-se, o Senhor virou-se para ele e disse para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aqui está a ordem de Deus, a chamada ministerial de Gideão para liderar um povo, os guerreiros, soldados que fossem livrar o seu povo das mãos dos midianitas. Novamente, Gideão agora não mais de forma corajosa, eu penso, mas de uma forma mais humilde. Ele olha para a sua condição. Ele expõe para o anjo do Senhor a sua condição. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. É claro que o anjo do Senhor sabia disso tudo. Ele sabia da condição que havia em Gideão. Então, muitas vezes, nós também queremos muitas vezes questionar com Deus a nossa chamada ministerial, a responsabilidade, os compromissos que Deus coloca nas nossas mãos. Também queremos questionar, queremos nos colocar de forma como se tivéssemos uma possibilidade de escape, não é? Para não irmos fazer a obra de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele renova as promessas. Agora, Ele renovou a promessa para Gideão. Ele já havia falado antes, na primeira frase que ele disse para Gideão, lá no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. E ele repete agora essa promessa: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus, a impressão que dá que não leva em conta aquela palavra que Gideão havia dito. Embora sendo ele pequeno, de pouca força, a sua casa de pouca expressão entre a tribo de Manassés, Deus não se importava com isso. Deus olhava para dentro do coração de Gideão, olhava para a sua coragem, para a sua capacidade e fez promessa: eu sou contigo, já que sou contigo, você vai vencer, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem, não é? De uma vez só. E agora,
Gideão, ele responde novamente de uma forma diferente. Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Quando ele pede agora o primeiro sinal, que lá na frente ele vai pedir mais duas vezes sinal. Nesse primeiro sinal aqui, ele se torna um homem prestativo, não é? Então ele fala: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu o Senhor: esperarei até que voltes. Nesse ponto aqui agora, ele já está claro, convencido de que é o Senhor, convencido da sua chamada ministerial, mas ele quer, além de pedir um sinal para o Senhor, não é? Ele quer também prestar um culto a Deus ali, oferecer algo para o Senhor. Então a Bíblia diz que ele preparou um cabrito, bolos asmos, um pouco efa de farinha, bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto, o caldo numa panela, trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Então o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim Gideão fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne, os bolos asmos, e subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Deus aceita aquele holocausto e o queima, não é? Ali coloca ali fogo como sinal de aceitação, e que mostra para Gideão dessa forma poderosa que era ele mesmo, a ponto de Gideão dizer assim: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor disse a ele: paz seja contigo, não temas, Gideão, não morrerás. Quer dizer, a presença de Deus não ia consumi-lo naquele instante. Então Gideão ainda faz algo mais. Ele edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou assim: o Senhor é paz. Ainda, até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos Abierritas. Muito bem, então eu quero aqui lembrar, abrindo um parênteses, de que Gideão agora, um homem aprovado por Deus, a sua chamada foi feita, ele aceitou a sua chamada. E eu quero encerrar dizendo que quando Deus vem na vida de um homem, de uma mulher, aquela situação que está tem que mudar. Veja que quando o anjo aparece para Gideão, ele está malhando o trigo de forma escondida, até mesmo atento, correndo riscos quanto aos midianitas. Aí ele tem toda essa experiência com o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor vai embora, ele edifica um altar para o Senhor. E o nome do altar que ele coloca: o Senhor é paz. Um homem atemorizado, um homem que tinha medo dos inimigos, agora ele olha à sua volta e diz: é tempo de paz, o Senhor trouxe paz, o Senhor é paz. Eu não sei o que você, meu irmão, está passando, minha irmã, o que você está vivendo na sua vida, em seu lar. Mas a experiência que Gideão teve com o Senhor, trouxe-lhe paz. Então eu quero encerrar então nessa rápida mensagem, lembrando que o Senhor dando a você experiência, o Senhor dando a você respostas, o Senhor dando a você, lembrando a você, meu irmão, as suas promessas. Eu quero te falar, é tempo de paz, fica em paz. O Senhor trouxe paz ao coração de Gideão. O Senhor pode trazer paz ao teu coração também por esta palavra. Gideão foi valente ao enfrentar o inimigo, correndo riscos.
Gideão foi valente ao falar com Deus a situação do seu povo, a situação da sua casa e a sua própria situação perante o Senhor. Ele foi valente ao falar: Senhor, eu sou fraco, sou pequeno. E Deus prometeu estar com ele e lhe prometeu vitória sobre o inimigo. Então, na condição que você esteja hoje, na condição que eu esteja hoje, o Senhor vindo até nós com as suas promessas, com certeza teremos paz, teremos confiança em Deus e seremos vitoriosos. Fique com essa palavra. Agora, na sequência, na próxima programação, eu quero encerrar essa história linda de Gideão. Eu quero falar da batalha que ele enfrentou para vencer os midianitas. Levado por Deus, conduzido por Deus, orientado por Deus, ele venceu os midianitas e a promessa se cumpre. Voltamos na próxima programação com essa palavra. Encerrando de vez, quero lembrar: peça a Deus uma experiência. Peça a Deus para Deus vir até você de alguma forma, falar contigo, lhe renovar as promessas e com certeza, como Gideão venceu, nós venceremos também em o nome de Jesus.